Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Química Interativa. A aula hoje será comigo, Lauriene, estudante de licenciatura em Química do IF Baiano, campus Guanambi. E o conteúdo da aula hoje será cinética química. Bom, a cinética, antes da gente iniciar falando sobre a cinética, introduzir o conteúdo, eu vou iniciar falando das condições, das principais condições para que uma reação química ocorra. Bom, primeiro, os reagentes, eles devem entrar em contato. É necessário que os reagentes da reação química entrem em contato para que dessa forma dê origem ao produto, e ocorra a reação química. Além disso, é necessário que haja uma afinidade química entre os reagentes, ou seja, durante a reação, os reagentes irão se chocar, as moléculas dos reagentes irão se chocar, e para que isso ocorra é necessário que haja uma afinidade química entre eles. Além disso, como eu já disse agora, é necessário que essas moléculas se choquem, porém, não deve ser um choque aleatório. É preciso que essas colisões entre as moléculas sejam eficazes. E para que isso ocorra, é necessário que esse choque seja em uma orientação adequada. Ou seja, as moléculas devem se chocar em uma orientação adequada, ou seja, em uma posição que seja favorável para que ocorra a reação química. E assim, atingir a energia de ativação, que é a energia mínima para que uma reação química ocorra. Quando eu disse sobre a colisão efetiva, eu trouxe agora essa imagem, essa figura, que é a figura 1, dando exemplo para vocês, de choques em orientações adequadas, ou não. Essas duas primeiras aí, a gente vai ver que elas estão, por mais que estejam em posições diferentes, as moléculas irão se chocar, na primeira linha elas se chocam, porém não é em uma orientação adequada e a colisão não será efetiva, ou seja, não ocorrerá a reação química. Na segunda linha também, nessa segunda parte aí, a reação não ocorrerá, não será efetiva o choque, as colisões, porque a orientação, por mais que seja em posição diferente da primeira, ainda não é em uma orientação adequada para que ocorra essa colisão. Já na terceira aí, haverá sim a colisão efetiva, porque o choque ocorreu em uma orientação adequada, a posição adequada, E aí ocorreu sim uma reação química. Bom, a cinética química é a área da química que estuda as velocidades com que uma reação ocorre. Nessa figura aí, a gente tem, representando a reação química, o A letra A verdinha, a setinha e a letra B. Bom, a letra A, ela está representando os reagentes. Basicamente, toda reação química é assim. Terá os reagentes, a setinha, que irá representar o processo da formação da reação e que irá levar à formação do produto. Então, A, reagente, setinha e B, a formação, que é o produto formado. Toda reação é assim. Só que esse processo de reagente, ocorrer a reação, energia de ativação, formação do produto, irá ocorrer em velocidades diferentes. E se eu for para trazer um exemplo assim bem simples de reações que podem ser classificadas como rápidas ou lentas, para reação rápida a gente pode trazer a explosão. Ela é uma reação que ocorre bem rapidamente, instantaneamente. E em uma reação lenta, a gente pode trazer o processo de oxidação do ferro, por exemplo, formação de ferrugem. É um processo lento. Ambas são reações químicas. O que muda aí é apenas a velocidade com que essas reações ocorrem. Nesse gráfico aí também, que está em concentração por produto, ele está representando a reação, O colchete, ele representa a concentração dos reagentes. Tanto que aí o A, os reagentes, que é a linha verde, no começo da reação, ele está em maior quantidade. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Ele começa grande
termina bem baixinho, a concentração bem pouca dos reagentes. E já no produto, que é a linha vermelha, começa 0 e termina a concentração grande aqui, que é no B, o fim da reação. Bom, então, como a gente disse, a cinética é a área que estuda a velocidade das reações. Existe essa fórmula também na área da cinética, que é para a fórmula da velocidade média. Nessa fórmula, a gente está vendo aí, ela basicamente é a divisão da variação da concentração por variação do tempo. Então, Vm, velocidade média, é igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo da reação. Assim, dessa forma, será encontrada a velocidade média de uma reação química. Bom, a cinética também, existem alguns fatores que podem influenciar na reação. E dentre eles está a temperatura, a superfície de contato, a concentração, a pressão e o uso do catalisador, que a gente vai falar um pouco sobre esses fatores que influenciam na reação nessa videoaula, apenas a parte teórica e a parte prática, né? Alguns experimentos bem simples serão realizados na próxima aula pela minha colega Luana. Ela irá trazer alguns experimentos simples com materiais presentes no dia a dia, né? Materiais mais simples, mas só para trazer para vocês de uma forma mais dinâmica esse conteúdo e tentar facilitar mais o entendimento desse conteúdo. Bom, vamos começar falando sobre a concentração. E aqui, como exemplo, a gente trouxe o churrasco, essa figura aí. Bom, figura 3 aí eu trouxe a churrasqueira, não é churrasco, é a churrasqueira. Como o churrasco é algo que está muito presente, a gente, nessas videoaulas, a gente está tentando trazer o conteúdo com exemplos focados no dia a dia para tentar facilitar o entendimento, já que a aula à distância já é um pouco mais complexa do que a presencial, né? Então, um exemplo aí é a churrasqueira. Vocês já notaram que quando a gente está em um churrasco de família e o fogo começa a diminuir, aí a brasinha fica bem fraquinho, o fogo bem baixinho. E aí, o que a pessoa que está ali cuidando daquela churrasqueira tende a fazer? Abanar o fogo. E quando ela abana esse fogo, rapidamente o fogo aumenta, né? Mas por que isso acontece? Bom, quando a gente abana, a gente está fornecendo uma maior concentração do oxigênio, da molécula de oxigênio para aquele meio. E o oxigênio, aumentando essa concentração desse oxigênio, a reação ocorrerá mais rapidamente e aumentará esse fogo. Então, esse processo de queima será bem mais rápido. Ah, mas se tivesse só a brasinha, também ia continuar queimando. De fato, iria continuar a reação, mas seria um processo bem mais lento. E quando a gente abanou e forneceu mais oxigênio para aquele meio, a gente aumentou a concentração de oxigênio, o que aconteceu? A reação ocorreu mais rapidamente e aquele processo de queima do carvão foi bem mais rápido. Ou seja, o aumento da concentração faz com que a reação ocorra mais rapidamente e, consequentemente, a diminuição da concentração, ou seja, quando a gente diminui as moléculas de determinado reagente, quando ele for reagir com o outro, essa reação ocorrerá bem mais lentamente do que antes, quando se tinha uma maior concentração. A temperatura, e como exemplo aí a gente trouxe a figura 4, o método que a gente usa muito comum no dia a dia de conservação de alimentos, que é a geladeira. A geladeira, ela tem a temperatura bem mais baixa do que a temperatura ambiente, que é bem mais elevada. E vocês já notaram que quando a gente quer conservar um alimento, a gente tende a colocar ele na geladeira? Por que isso? Bom, porque a geladeira, como eu disse, ela diminui a temperatura do ambiente e essa temperatura mais baixa irá também diminuir a velocidade daquela reação de apodrecimento daquele alimento. Basicamente, quando a gente aumenta a temperatura, então, essa velocidade irá ocorrer mais rápido, exatamente. Você já notou que um alimento perde muito mais rápido, muito mais fácil, quando ele está fora da geladeira? Porque a temperatura ambiente é mais elevada. Então, com o aumento da temperatura,
A velocidade dessa reação de apodrecimento é muito mais rápida do que quando comparada àquele alimento na geladeira, né? Com uma temperatura mais baixa. A velocidade desse processo de apodrecimento será mais lento. Ah, mas isso não ocorre? O apodrecimento então não irá ocorrer? Não, irá ocorrer. Só que ocorrerá de forma mais lenta, quando comparada a esse alimento em temperatura ambiente, por exemplo. Outro fator foi a superfície de contato, que a gente já viu, né, lá dos fatores. E nessa figura aí, eu trouxe um exemplo bem básico, que é o processo de cozinhar alimento. Eu trouxe a batata, né? Quando a gente coloca a batata para cozinhar, a gente pode colocar ela inteira ou a batata picada. Qual a diferença? Bom, quando a gente pica, a gente corta o alimento, independente do formato, em pedaços menores, a gente está aumentando a superfície de contato e fazendo com que esse tempo de cozimento desse alimento seja menor do que se ele tivesse sendo cozido inteiro. Se vocês observarem fazer isso, vocês já não observaram, né? Buscar observar e fazer até mesmo em casa, tem como vocês fazerem isso, que é bem básico. Coloca uma batata inteira para cozinhar em uma mesma água, com a mesma temperatura, em um mesmo tempo, que uma batata picada. Vocês vão ver que o tempo de cozimento da batata picada é bem mais rápido do que a batata inteira. E isso se dá ao aumento da superfície de contato. Ou seja, na superfície de contato, assim como a temperatura, quanto maior a superfície de contato, mais rapidamente ocorrerá a reação. E quanto menor a superfície de contato, ou seja, a batata inteira, o alimento inteiro, mais lento será a reação. Ambas ocorrerão, porém em tempos diferentes. Outro exemplo aí é a pressão, né? A pressão, ela também vai influenciar nessa velocidade da reação. Nessa figura, eu trouxe aí a pressão a dois recipientes, um com determinada pressão e determinado volume, que é o primeiro, e o outro com a pressão maior e com o volume menor. Quando a gente observa esse recipiente primeiro aí, com a mesma quantidade de moléculas, ambos os recipientes, só está mudando a pressão e o volume, a gente vai ver que no recipiente 1 as moléculas estão bem mais afastadas, né? E essa molécula estando mais afastada, o processo de choque, a colisão entre as moléculas serão bem mais lentamente do que no recipiente 2, que a pressão está maior e o volume está menor. Porque quando a gente diminui o volume e aumenta a pressão, a gente está aumentando a entropia do meio, ou seja, a gente está aumentando a desordem desse meio. Quando a gente aumenta a desordem, o risco de choque entre as moléculas é muito maior. E o risco também de choque efetivo, né, para que ocorra aquela reação de fato. Então, quando a gente diminui a pressão, as moléculas estão bem mais próximas, aumenta a desordem, elas começarão a chocar mais rapidamente e, consequentemente, a reação ocorrerá mais rapidamente. Ou seja, aumento da pressão, aumento da velocidade da reação. Outro fator também é o uso do catalisador. Bom, o catalisador também vai influenciar na velocidade da reação. Como ele vai fazer isso? Bom, ele vai entrar na reação sem alterar nada, sem alterar o equilíbrio dela. Ela irá ocorrer, porém, em um tempo mais curto. Aí, nessa figura que a gente trouxe, se vocês forem observar na linha vermelha aí, esse caminho vermelho, que é traçado pelo vermelho, é uma reação sem o uso do catalisador. E a reação que está na linha azul é a reação com o uso do catalisador. A diferença que a gente vai notar aí é a diminuição da energia de ativação, que eu já havia falado lá no início. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação química ocorra. Então, o catalisador ele vai entrar aí, diminuindo essa energia de ativação e, consequentemente, irá diminuir também a velocidade da reação. Ele irá pegar entre aspas, um atalho para esse caminho, esse caminho da reação química. Então, o uso do catalisador irá diminuir a velocidade da reação, ou seja, ela ocorrerá mais depressa do que se fosse sem utilizar esse catalisador.
Ou seja, uma revisão geral, a gente viu que o aumento da temperatura aumenta também a velocidade da reação. O aumento da superfície de contato aumenta também a velocidade da reação. A concentração, o aumento da concentração também aumentará a velocidade da reação, porque a gente irá aumentar ali naquele meio o número de moléculas, então tende a ocorrer mais rápido mesmo, o choque será maior, mais rapidamente. E o aumento da pressão irá também aumentar essa velocidade, porque aumentará a entropia do meio, diminuirá o volume e as moléculas, consequentemente, se chocarão mais rapidamente. E também aí o uso do catalisador, que irá influenciar, diminuindo a energia de ativação, fazendo um atalho para que a reação química ocorra mais rapidamente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e peço para que se inscreva no canal quem não for inscrito ainda. Ative o sininho para não perder nenhuma videoaula, que serão videoaulas muito importantes para vocês nesse processo agora, né, de Enem, de vestibular. E fale do nosso canal para os seus amigos, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos ajude a divulgar nosso canal. Obrigada!